Olá pessoal, meu nome é Andrew, eu sou do canal Estudante Explica e hoje eu vou dar continuidade aos nossos estudos aqui da anatomia do dente, agora individualmente do pré-molar superior. Antes de eu iniciar a aula, eu gostaria de dizer que eu utilizo o livro do Miguel Carlos Madeira, de anatomia do dente, como referência para a aula. E esse vídeo é uma síntese assim, dos principais aspectos, principais pontos da anatomia do dente do primeiro pré-molar superior. Então vamos lá. Então, antes de tudo, é importante a gente destacar a função do primeiro pré-molar superior. Então, aqui como está destacado nesse textinho, ele está dizendo que é um elemento de transição entre os caninos, né, que vão rasgar os alimentos, e os molares que moem, né, que trituram os alimentos. Então, o pré-molar ele vai ajudar a macerar, vai ajudar na trituração desses alimentos. Além disso, ele ajuda na sustentação da dimensão vertical de oclusão. E que é isso, pessoal? A DVO ela é uma medida, é uma distância entre dois pontos, um na maxila e outro na mandíbula, quando os dentes estão em contato, em máxima intercuspidação. Então, ele vai ajudar aí na sustentação dessa altura, dessa dimensão vertical de oclusão, certo? Além, né, de ser um importante elemento para a estética dental, e ele ajuda na sustentação das bochechas. Então aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a face vestibular. Esse elemento, o pré-molar superior, ele vai lembrar o canino. Então, se você pegar, aqui eu tenho um dentinho. O primeiro pré-molar superior ele vai lembrar a face vestibular dele de um canino. Ele tem esse aspecto assim de lança também, certo? Ele é um quarto menor que o canino, se for comparar. E a gente consegue observar que no segmento mesial, né, na aresta longitudinal da cúspide, ele é um pouquinho mais longo comparado com o segmento distal dessa mesma cúspide. Depois, no modelo 3D, eu vou mostrar bem isso para vocês. Se a gente for observar ele pela face lingual, a gente consegue observar que tem o mesmo contorno na face vestibular. Como a cúspide vestibular ela é mais alta, a gente consegue observar o contorno dela aqui, ó. A cúspide lingual ela é um pouquinho menor, né? Mas ela é mais convexa e lisa e tem essa menor dimensão. A gente consegue observar que as faces de contato elas são paralelas entre si e elas convergem para oclusal. Ó, se a gente for traçar uma linha aqui, a gente consegue observar que essas faces de contato vão convergir para oclusal. Eu já falei que a cúspide vestibular ela é um pouco mais alta e volumosa. E a gente tem um prolongamento aqui do sulco na face oclusal, que se estende até a área de contato. Aqui na face oclusal desse dentinho a gente consegue observar essa forma de pentágono. No outro vídeo do canino eu coloquei, mas parece que cortou. Mas aqui a gente consegue observar essa forma pentagonal. E ele se assemelha um pouco ao formato aqui da oclusal do nosso dentinho, certo? As nossas bordas mesial e distal elas vão convergir para a face lingual. Ó. Se a gente for traçar essa linha reta aqui, ó, se a gente for traçar essa linha reta aqui nas cristas, né, aqui nas bordas mesial e distal, a gente vai ver que elas vão convergir aqui para a face lingual, certo? Já cansei de repetir, mas a face lingual ela é menor que a face vestibular. A crista mesial ela vai ser interrompida pelo sulco. E esse sulco é um pouquinho deslocado para a lingual. Aqui a gente vai observar as raízes, que elas são duas raízes cônicas. Ela tem um pouquinho de inclinação para a distal. A raiz vestibular é um pouquinho maior que a raiz lingual, e ela, se for comparar com o canino, ela é de 3 a 4 milímetros menores em comparação com o canino, certo? Então, pessoal, agora nós vamos falar do primeiro pré-molar superior. Já aqui nessa visão, a gente consegue observar que ele tem uma semelhança com o canino, tem esse aspecto de lança também, apesar que o canino é bem mais robusto e maior em comprimento, cerca de um quarto maior que o primeiro pré-molar superior. Então vamos abrir aqui o primeiro pré-molar superior. A gente consegue observar já na face vestibular, ó, aquilo que eu tinha comentado com vocês
da aresta longitudinal dessa cúspide vestibular. É um pouquinho difícil de visualizar, mas a diferença aqui tá que o segmento mesial, a aresta longitudinal mesial dessa cúspide, ela é um pouquinho maior que a aresta longitudinal distal. Ela tem essa pequena diferença aí, certo? Aqui a gente consegue observar esse aspecto de lança, né, desse dentinho também, que remete aí à semelhança com o canino. Já se a gente olhar ali aqui por visão lingual, ó, praticamente a gente consegue observar a cúspide vestibular, que tá aí a diferença entre essas cúspides. A cúspide vestibular ela é maior, ela é mais alta e mais volumosa. A cúspide lingual ela é mais convexa e ela é lisa e menor dimensão, com certeza, mas a gente consegue observar que ela tem o mesmo contorno. Aí já aqui, se a gente for traçar uma linha nas bordas vestibular e lingual, nas faces de contato, a gente vai observar que elas vão convergir para a oclusal. Aí na face oclusal a gente vai conseguir observar aquela forma de pentágono que eu tinha comentado com vocês. A gente consegue observar que a crista mesial ela é interrompida pelo sulco também. E a gente tem esse sulco deslocado um pouquinho para a lingual. Já as nossas raízes aqui, elas são duas, ó, elas têm um pouquinho de inclinação para distal. Elas são mais cônicas, né? A raiz vestibular, ela é um pouquinho maior que a raiz lingual. E se for comparar com o canino, elas têm de 3 a 4 milímetros de diferença. São 3 a 4 milímetros menores que em comparação com a raiz do canino. Certo, pessoal? Então era isso. Desculpem algum errinho, deixem nos comentários as sugestões e me sigam aí no canal.